Olha, todo mundo já ouviu falar em liberdade, igualdade e fraternidade, né? Mas a origem desse lema, será que é aquela que a gente sempre imaginou? Pois é, a primeira resposta que vem à cabeça é, claro, a Revolução Francesa. Só que a verdadeira origem é bem mais profunda e nos leva a um lugar, digamos, inesperado. Um lugar que existiu muito antes das ruas de Paris entrarem em ebulição. Acontece que, antes de virar um grito de guerra, essa trilogia de ideias foi, na verdade, cultivada com muito cuidado. Era uma filosofia prática, um verdadeiro modo de vida, dentro do ambiente discreto das lojas maçônicas. Então, para a gente entender como essas ideias floresceram, a gente precisa voltar lá no século XVIII e dar uma espiada nesse laboratório onde elas foram testadas pela primeira vez. E o cenário da época era esse contraste gritante. De um lado, a sociedade tradicional com suas hierarquias super rígidas, sabe? Igreja, monarquia, tradição, tudo bem definido. E do outro lado começa a surgir um espaço social completamente novo com a maçonaria especulativa. Um lugar com regras de convivência totalmente diferentes. Esse ambiente era tão único que os historiadores chamam de espaço público-privado. Pensa nisso, era um verdadeiro laboratório social. Um lugar seguro onde ideias super radicais para a época, como governança, tolerância, podiam ser testadas sem medo. Bom, e quais eram os pilares dessa nova visão de mundo que estava sendo construída ali dentro das lojas? A resposta está em dois conceitos que são a base de tudo: liberdade e igualdade. E a base filosófica para isso tudo veio, em grande parte, de John Locke. As ideias dele sobre liberdade natural, sobre igualdade, foram a grande faísca que acendeu essa chama dentro das lojas maçônicas. E o mais fascinante é ver como a teoria virou prática. As ideias de Locke não eram só papo, sabe? Elas se tornaram a estrutura da organização das lojas, desde a eleição democrática dos seus oficiais até a forma como os membros se tratavam de igual para igual. Agora, imagina o quão revolucionário isso era no século XVIII. Num mundo de hierarquias absolutas, as lojas maçônicas criaram uma espécie de oásis de igualdade, um lugar onde um nobre e um artesão podiam se sentar lado a lado como irmãos. Só que liberdade e igualdade, sozinhas, podem até entrar em conflito, né? Faltava um elemento para unir tudo, para dar liga, uma espécie de argamassa moral. E essa argamassa era a fraternidade. E veja bem, a fraternidade para os maçons não era só um sentimento bonito. Não, era uma prática, uma ação do dia a dia. Era o elo que fazia com que os ideais de liberdade e igualdade se tornassem uma realidade que pudesse se sustentar. Essa jornada de aperfeiçoamento pessoal é simbolizada pela transformação da pedra bruta na pedra polida. É uma metáfora muito poderosa para o trabalho contínuo de aprimoramento moral e intelectual que cada maçom se compromete a fazer. E uma das ferramentas simbólicas mais importantes para esse trabalho é o compasso. Ele representa o autocontrole. A ideia é justamente essa: manter as paixões dentro de limites, para garantir um ambiente de respeito e de diálogo que seja sempre construtivo. Então tá, o que a gente pode aprender com essa engrenagem de valores? Qual é a grande lição que essa trilogia, nascida na maçonaria, nos oferece? A primeira lição é que liberdade, quando não anda junto com a igualdade, vira só privilégio de alguns. Vira a lei do mais forte, onde quem já tem poder ganha ainda mais. Por outro lado, a igualdade imposta à força, sem respeitar a liberdade de cada um, bom, isso leva à opressão. É a tirania da maioria, que acaba sufocando a criatividade e a autonomia das pessoas. E, finalmente, o ponto crucial: sem a fraternidade, sem o respeito mútuo, sem a busca pelo bem comum, a estrutura toda simplesmente desmorona. Liberdade e igualdade acabam se tornando forças que destroem em vez de construir. No fim das contas, essa trilogia nos oferece muito mais que um lema histórico. É um verdadeiro modelo para uma sociedade mais justa. E nos lembra que a força de verdade não está em um ideal isolado, mas sim no equilíbrio dinâmico entre liberdade, igualdade e fraternidade.